Enquanto assistimos a outros nos assistirem, somos tomados pelo êxtase de nos tornarmos a estrela. Tornamo-nos espectadores de nosso ego digital. Livro A Guerra dos Espetáculos. Quem nos dias de hoje nunca sonhou em viralizar? Ter seu conteúdo exposto para milhares de pessoas e receber reconhecimento por isso. As histórias que vemos por aí que tem um final feliz sempre são aquelas que a pessoa postou algo num dia e no outro dia acordou com seu conteúdo viralizado. E aí, de repente, a vida da pessoa muda, ela fica famosa, recebe mínimos recebidos todos os dias na sua casa. Mas e se isso nunca acontecer comigo? E se eu estiver criando conteúdo cristão de qualidade e não viralizar? Será que é porque Deus não está se agradando? Será que eu deveria mudar o meu conteúdo para agradar os outros? Será que eu realmente deveria criar conteúdo cristão na internet? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Oi, você aí, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito importante, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para receber sempre uma notificação quando um novo conteúdo for ao ar e não se esquece também de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui embaixo. E se eu nunca viralizar? Esse assunto já está alugando um triplex na minha cabeça há muito tempo e eu senti que eu deveria gravar esse vídeo, porém me esquivei diversas vezes porque não é um assunto fácil, não é um assunto que todo mundo concorda, mas estou aqui para dar a minha humilde opinião, então espero que nós possamos refletir juntos sobre esse assunto. Se você tiver uma opinião diferente da minha, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respeito opiniões contrárias, mas por tudo que eu tenho vivido, em relação a redes sociais e criação de conteúdo cristão, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre esse assunto. E recentemente, por coincidência ou não, eu viralizei no TikTok com um vídeo assim bem bobinho que eu gravei. E aí eu fiquei pensando, eu lembro que eu tinha um roteiro de um vídeo sobre isso, nunca gravei, pedi confirmação a Deus e essa semana eu vi um post no Instagram da Mima Pukin que eu acabei entendendo que era como se o Senhor estivesse me impulsionando a gravar esse vídeo. Então estamos aqui. Bom, com a facilidade da entrega de diversos conteúdos, tanto no TikTok quanto Instagram, YouTube, enfim, em todas as redes sociais, muita gente tem ficado famosa. Mas será que nós cristãos deveríamos desejar isso pra gente também? Alguns vão responder que sim, porque quanto mais pessoas nos seguindo, mais a palavra vai ser ouvida e propagada. Outros dirão que não, porque vão dizer que isso é vaidade, exibicionismo. Mas com um pouco de experiência que eu tenho nessa área, que já faz muitos anos que eu tô nessa internet, e apesar de não ter viralizado nunca, os meus seguidores e as minhas views são sempre vindo de pouquinho em pouquinho. Porém, com esse tempo de internet eu consegui aprender muitas coisas e é isso que eu vim compartilhar com vocês aqui. Eu aprendi que nem sempre o conteúdo que realmente é de valor, é realmente um conteúdo relevante, irá viralizar. E nem sempre aqueles conteúdos que viralizaram são conteúdos de valor. Se você é um criador de conteúdo cristão, você deve ter em mente que tudo aquilo que você for fazer, for gravar, você tem que pensar bastante antes se vai glorificar a Deus ou se vai envergonhar o evangelho. Pois, pasmem, vídeos de pessoas fazendo idiotices é o tipo de vídeo que mais viraliza, mas nem por isso quer dizer que o Senhor está se agradando daquilo. Certa vez uma pessoa me disse que se eu não estava multiplicando a quantidade dos meus seguidores na internet, era porque eu não estava usando bem o meu talento. Sim, a pessoa usou a parábola dos talentos para me mostrar o seu ponto de vista equivocado. Eu fiquei bastante triste com aquele comentário, mas depois eu conversando com o Senhor, ele me disse algo diferente. Que nem todos que estão viralizando, ganhando bastante seguidores na internet, estão debaixo da bênção dele. E isso a gente consegue ver porque já está bastante escancarado aí pra gente. Muitas vezes as pessoas apelam para conteúdos que estão em alta, não colocam na balança se aquele conteúdo é bom ou ruim, se é edificante ou não, simplesmente querem comentar para poder estar no hype e ganhar muitas views.
E essas pessoas estão recebendo aquilo que elas querem, que é fama, visualizações, seguidores. Ou seja, eles recebem aqui na terra a recompensa que eles tanto querem, pois amam muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, embora viralizar não seja uma coisa ruim, pois se eu dissesse que eu estaria mentindo, a gente não devia criar pensando nisso, querendo viralizar e querendo receber fama e reconhecimento. Porque às vezes Deus vai exigir de nós conteúdos que não vão viralizar, não vão ganhar muitas views, e ainda assim a gente deve criar esse conteúdo para agradar ao Senhor. Sobre o post da Mima Pukin, eu vou deixar aqui o arroba dela para vocês irem lá visitá-la. Ela falou que foi numa conferência onde o assunto era profissões para a glória de Deus. E aí nesse quadro lá que teve na conferência, eles mostraram, né, aquelas pessoas que tiveram sucesso, né, que receberam aplausos e foram aclamados lá pelo público por terem perseverado e obtido sucesso naquilo que eles se propuseram a fazer. Porém, ela ficou se perguntando sobre aqueles exemplos de que as pessoas continuaram fiéis a Deus, glorificaram a Deus com o que fizeram, porém não obtiveram o sucesso terreno, o sucesso que a gente considera que é sucesso, sabe? Aquelas pessoas que não avançaram tanto assim na carreira porque se manteve íntegro e não negociou seus valores. E aqui eu incluiria os influenciadores que não ganharam muitas views, não viralizaram, não ficaram famosos do dia para a noite por simplesmente se recusarem a falar coisas que vão envergonhar o evangelho, e ainda assim continua porque ele sabe o que foi chamado para fazer. Nessa reflexão que a Mima trouxe, ela falou que a gente deveria conversar mais sobre o fracassar para a glória de Deus. Agora sim, um fracasso na visão humana. Porque ela falou que nossas realizações não podem estar nas coisas desse mundo, mas na intimidade com aquele que nos sustenta. E aí eu vou ler aqui um trechinho do texto dela que diz assim: a Bíblia nos dá a entender que aqueles que são vistos e aplaudidos aqui na terra, esses já receberam sua recompensa, mas existe uma recompensa maior, eterna, reservada àqueles que na invisibilidade, na falta de reconhecimento das outras pessoas, vivem com o caráter íntegro e o coração focado na vontade de Deus. Sabe, não é errado a gente ser bem-sucedido. Nós temos diversos exemplos bíblicos de pessoas que foram bem-sucedidas, mas esse não deve ser o foco do cristão. Então a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: será que você está disposto a continuar gravando conteúdo para a internet, sabendo que aquele conteúdo é um conteúdo de valor, é um conteúdo que o Senhor está se agradando, mesmo se esse conteúdo flopar? Mesmo que a fama, o sucesso não te alcance? O Senhor sabe muito bem do nosso íntimo, do nosso coração, e Ele sabe muito bem o que a gente consegue dar conta e aquilo que a gente não consegue dar conta. Então, por mais que esse reconhecimento não seja errado, não estou falando aqui que é errado, se esse reconhecimento vir na sua vida, se você viralizar, se você crescer, seu coração não deve estar nisso. Quem sabe não aconteceu ainda porque Deus sabe que você não conseguiria viver sobre o olhar de tantas pessoas. Pode ter tantas razões, mas se Deus te chamou para fazer isso, se Ele realmente te chamou para criar conteúdo para a internet, para a glória do nome dEle, você não deve desistir por causa de poucas visualizações, pouco reconhecimento, poucas views e poucos seguidores. E para aqueles que estão iniciando agora a criação de conteúdo cristão na internet, que já estão começando pensando em quantas views vão ganhar, se vão viralizar, se vão conseguir ganhar muitos seguidores, eu digo que você já iniciou da forma errada. Lembre-se que Deus sonda os corações e Ele sabe a intenção do seu. Se você quer criar conteúdo para a internet para a sua glória, para o seu louvor, para você se exibir, mesmo que você já tenha viralizado e tenha ganhado milhões de seguidores, você está fora do propósito divino. Pois nem sempre quando está dando certo é porque Deus está se agradando. A internet deve ser usada com sabedoria pelos cristãos, porque é uma ótima plataforma para nós pregarmos, sim. Porém, se a gente não se cuidar, o nosso coração ele fica desejoso de autopromoção e não de glorificar o nome de Deus. Por fim, eu gostaria de mencionar a parábola de Lucas 14, que se encaixa um pouco com o que a gente está falando aqui, quando Jesus disse que aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Ele fala que ele ficou observando, várias pessoas chegando no local e se sentando em lugares de honra. Ao invés de a gente querer chegar num lugar e
querer a honra, buscar a honra pra gente, a gente deve ser humilde o bastante para esperar o momento em que Deus achar que é o momento de nos honrar. A gente não deve tentar se encaixar em lugares de honra. A gente deve fazer a nossa parte, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, e assim, se Deus achar por bem nos honrar, Ele, no tempo certo, nos colocar no lugar de honra. Ou seja, nós não devemos criar conteúdo para a internet buscando as visualizações, viralizar, ficar famoso, ganhar muitos seguidores. Nós devemos criar com o pensamento de ser útil para o nosso próximo, de glorificar o nome de Deus. E o que vier de bom será consequência disso. Mas caso você não tenha muito apoio, não tenha muitos likes, e você tenha aquela convicção de que você está fazendo algo realmente para a glória de Deus, e bem feito, né? Porque não é porque a gente tem pouco seguidor ou não tem muito apoio, a gente deve fazer as coisas de qualquer jeito. A gente deve dar o nosso melhor. Façam tudo com amor, a palavra diz. Entregue o seu melhor como se você estivesse fazendo para o Senhor realmente, porque é justamente isso que a gente deve fazer. E espere que no tempo certo o Senhor entregará o seu conteúdo para as pessoas certas. E, embora isso não aconteça, também não ache que seu conteúdo não é de valor. Não ache que somente grandes visualizações e muitos seguidores são o que vão afirmar que aquilo é bom ou ruim. Eu conheço muitas pessoas que têm um conteúdo maravilhoso e têm poucos seguidores. Eu conheço pessoas que já viralizaram, já ganharam muitos seguidores, mas nunca estão contentes com o que têm, porque sempre vê que o vizinho tem mais e sempre querem alcançar mais, não porque querem atingir uma meta pessoal ou uma meta com Deus, mas simplesmente para ter aquele status, sabe? Então não ache que quando você viralizar ou ganhar muitos seguidores, você vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais. Então que a gente não fique buscando isso, porque isso não vai trazer satisfação ao seu coração, isso não vai trazer contentamento para você. Quem busca essas coisas são as pessoas mundanas. Então aproveite a jornada, aproveite o tempo que você está aprendendo mais da palavra de Deus para compartilhar na internet. Aproveite tudo que você vai viver nesse tempo onde você está crescendo aos pouquinhos, devagar. Absorva todos os ensinamentos que você tiver nesse tempo, porque se um dia o Senhor achar por bem fazer você crescer e alcançar muitas pessoas, o seu nariz não vai empinar, você não vai ser uma pessoa metida, você não vai se achar, porque você vai ter o seu propósito ele no lugar certo desde o início. E mesmo que isso não venha acontecer um dia, mesmo que você não venha viralizar nem crescer bastante, se seu crescimento continuar sendo um crescimento devagar, como por exemplo é o meu, não acredite que você está no caminho errado por conta disso. Se você criar com a certeza de que Deus está com você naquele tipo de conteúdo, mesmo que você não chegue a ganhar milhões de seguidores, pelo menos você vai ter a certeza de que você está no caminho que o Senhor quer que você esteja. Até porque resultados não são um indicador verdadeiro de aprovação. Há quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca o conheceu. Então é isso, gente. Eu espero que essa reflexão tenha falado ao seu coração, tenha falado ao coração de alguém. Eu coloquei uma enquete na comunidade aqui do YouTube, perguntando o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E algumas pessoas comentaram que gostariam de ver eu falando mais sobre criação de conteúdo cristão na internet. Então eu já tinha esse tema gravado no meu bloco de notas, então eu decidi trazer ele pra cá, porque já fazia tempo que o Senhor me cobrava trazer esse assunto, porque eu tenho propriedade para falar, na minha gente. Então eu tô sempre aqui na internet, embora eu viralize ou não. Aqui no YouTube já teve vídeos meus que tiveram mais de 100 mil visualizações, mas tiveram outros que não tiveram nem 50 direito. Então o fato de eu continuar aqui prova que eu não estou buscando essas coisas, eu estou buscando fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E deve ser assim com você também. Se você realmente foi chamado pelo Senhor, aquieta teu coração, para de ficar chorando porque flopou. Então, você tá pensando aí, tá desejando a coisa errada. Espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração, que ele faça sentido para alguém. Se fez sentido para você, compartilhe naquele grupo de influenciadores que estão aí criando e querem somente views. Quando o vídeo flopa, fica lá choramingando no grupo, porque eu sei que tem essas pessoas, porque eu já fiz parte desses grupos. Mas compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vou estar sempre trazendo conteúdo para criadores de conteúdos cristãos. E é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!